Então a gente viu a parte de neurogênese, qual que é a origem do nosso sistema nervoso central. Agora a gente vai ver mais, depois que ele se estabelece, depois que ele já está formado ali num tamanho adulto, vamos dizer assim, como que eles correlacionam, qual que é a correlação anatômico-funcional desse sistema nervoso aí. Então vamos lá. Conceitos importantes aqui antes da gente entrar. Essa parte de conceitos, vocês vão ver que a gente, ao longo da aula, vai usar muitos termos técnicos, vamos dizer, mas é justamente pelo fato de que esses conceitos vão ser cobrados, né, na prova, tanto na prova do seu módulo, na prova de residência, sempre que você se deparar com uma questão de neuro, ela vai abordar todos esses conceitos que a gente vai falar aqui, tá? Então, suco, funículo, fascículo, na parte de lesões, vai falar de disartria, disfasia, então, ele não vai falar, o paciente desenvolveu uma dificuldade de falar, né? O paciente desenvolveu uma afasia, uma disartria, entendeu? Então, vocês vão ver que eu vou utilizar bastante esses conceitos justamente para reforçar mais na cabeça de vocês e vocês irem para a prova com mais familiaridade desses conceitos aí. Então, iniciando aqui na parte anatômica, quais são esses conceitos relacionados principalmente à anatomia? Um sulco vai ser uma depressão ou uma ranhura ali encontrada nas superfícies anatômicas. Um giro é uma saliência cerebral ali delimitadas por dois sulcos. O fascículo ou funículo a gente pode definir como um conjunto de fibras axonais e o lobo é uma divisão anatômico-funcional de um órgão. Então a gente divide esse órgão aí em lobo, a gente vai ver que tem as divisões do nosso cérebro em lobos, em giros, em sulcos, a gente vai ver tudo isso daí. Aqui, só para linkar para vocês e para ilustrar a anatomia do nervo, a gente tem que um nervo, ele é formado ali por vários fascículos que vão ser como se fosse... Não sei se vocês já viram um cabo de cobre cortado, aqueles fios de cobre que você corta. Ele, por fora, é aquela borrachinha bonitinha, né, para você não tomar o seu choque. Se você corta, ele tem vários fios de cobre dentro daquele fio, né? Então, a gente vai ter que... O nervo funciona da mesma forma. O nervo é um conjunto de vários fascículos, que a gente acabou de ver, que por sua vez vai ser um conjunto de fibras, e essas fibras, normalmente, elas estão com uma correlação ali funcional, ou seja, elas vão trazer uma informação ou levar uma informação da mesma natureza ou da mesma funcionalidade para um órgão ou para um grupo de células ali. Na parte da divisão do telencéfalo, né? Então, vou pedir para vocês recordarem lá o que é o telencéfalo, né? O nosso telencéfalo é o que a gente chama de encéfalo, ou de cérebro, geralmente falando, né? Só que, se você for analisar a parte mais de definição anatômica, quando você retrata cérebro, você está falando de tudo que está dentro da caixa craniana. Quando você fala de encéfalo, de telencéfalo, você está falando só da parte mais externa, né? Que a gente viu que tem a divisão do telencéfalo, do diencéfalo, então a gente está falando da parte mais externa. O nosso telencéfalo vai ser dividido em 4 lobos principais, que vai ser o frontal, parietal, o occipital e o temporal. Os sulcos principais que vão demarcar esses lobos aí vai ser o sulco de Sylvius, que é o sulco que separa o lobo temporal do lobo frontal, é aquele sulco que a gente vê sempre nos desenhos de cérebro, né, que passa aqui na região temporal. E também um sulco importante é o sulco central ali, que vai separar aqui na porção coronal aqui, né, o lobo frontal do lobo parietal. Da parte de subdivisão lobar, o nosso lobo frontal vai ser dividido em 3, né? A partir de 3 sulcos a gente vai ter divisão em 3 giros, que vai ser o pré-central, o frontal superior e o frontal inferior. O nosso lobo parietal vai ser o sulco pós-central e o sulco intraparietal, né? E o lobo occipital ele vai ter uma divisãozinha ali para dividir o nosso lobo occipital, que é a parte externa do lobo parietal, vai ter o sulco parieto-occipital, né? Então, o bom da anatomia é que a gente tem esses nomes bem sugestivos, né, pra gente. No lobo temporal vai ser dividido por 2 sulcos, que vai ser o sulco temporal superior e inferior, que vai dividir ele em 3, né? O lobo temporal médio, superior e inferior. E as regiões importantes desse telencéfalo que a gente vai falar ao longo da aula, eu deixei ali para vocês, só para vocês, se quiser pausar o vídeo aí, dar uma olhadinha, mas a gente vai falar bastante delas ao longo da aula, aí, cada um com a sua função específica. Então, ali para ilustrar para vocês, o lobo frontal, aquele risco ali que passa no meio aqui, dividindo ele do lobo parietal, é o sulco central. Aqui, o sulco aqui que divide o verde do azul e do amarelo, né, que seria o lobo temporal, do frontal e do parietal, é o sulco de Sylvius, que ele vai passar aqui na parte temporal. E a gente tem a divisão ali do parietal e do occipital, né, que é justamente o sulco parieto-occipital. Aqui eu deixei para vocês um mapinha, tá todo mapeado o seu cérebro aí. Eu não vou falar todas essas estruturas, porque senão a gente vai ficar delongando muito a aula. Mas se você quiser pausar e ir associando, ou mesmo se você já estudou e quiser revisar, vamos ver se eu acerto.
Aí você ignora ali a parte da legenda, olha só para o cérebro e vai fazendo a correlação aí, vai fazendo esse exercício mental. Por quê? Principalmente na parte de lesões, dificilmente numa questão vai ser cobrado. O paciente teve uma lesão no giro pós-central, né? Ou mesmo que ele esteja falando do giro pós-central, provavelmente ele vai falar uma parte mais específica, né? Igual um exemplo muito bom ali é na parte de linguagem. A gente tem que a área 5A, por exemplo, que eu deixei para vocês ali, é o giro frontal inferior. Lá, quando a gente for analisar a parte de linguagem, a gente vai ver que esse giro frontal inferior, ele é correspondente à área motora, a motora da linguagem, a motora suplementar, né? Então, ele não vai falar, ele vai falar, o paciente teve uma lesão na parte do giro frontal inferior do lado esquerdo. Qual é a possível manifestação clínica que ele pode ter? Então, você tem que lembrar onde que é essa área, a que área que ele está se referindo anatomicamente e lembrar da função dela. É assim que geralmente é cobrado. Por isso que eu coloquei esse mapinha para vocês aí, para fazer esse exercício mental. Ali eu deixei os giros centrais, né, a parte mais do miolo do cérebro, que a gente vai ter o giro do símbolo, né, que é bem no miolo mesmo ali, que vai estar logo interno ali aos nossos giros externos, né, o giro pós-central, o giro pré-central. Tem o nosso corpo caloso. O corpo caloso, por definição, né, e a função dele, ele vai ser a estrutura que vai redirecionar todas as fibras, todas as conexões axonais que a gente tem de um lobo esquerdo para o lobo direito e assim vice-versa, certo? Por isso que ele é mais branco ali, se você for olhar, né? Porque ele é justamente composto por axônios. Ele é o que vai conectar os nossos dois hemisférios cerebrais, tá? E aí eu deixei ali o sulco parieto occipital também para vocês verem mais bonitinho, que é o da parte que divide o lobo parietal do lobo occipital. Aqui, falando mais de diencéfalo, mais do miolinho lá. Então, a gente está vindo de fora para dentro, certo? De cima para baixo. As principais estruturas, a gente vai falar um pouquinho mais delas lá na frente, a parte funcional também. A gente vai ter o tálamo, né? Ou quiasma óptico, ou tálamo óptico. Vamos ter o hipotálamo, que fica logo abaixo, ali o epitálamo e o subtálamo, né? Essas são as principais, né, que a gente chama. Normalmente, o tálamo óptico é abordado como quiasma óptico, a gente vai ver lá na via da visão. Tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai fazer conexão, vai ser as raízes ali, a parte de conexão de redirecionamento de 10 dos 12 pares dos nossos nervos cranianos, tá? Os componentes dele vai ser o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e ali eu coloquei para vocês quais pares que estão relacionados ali àquele tronco encefálico. Então, do mesencéfalo vai sair o terceiro par, que é o oculomotor, e o quarto par, que é o troclear, né? Aí vai estar relacionado aos colículos, que a gente vai ver a função desses colículos mais para frente. Mas já quero deixar para vocês aqui para plantar a sementinha para quando chegar lá na frente vocês já terem essa informação. Sempre que a gente falar de mesencéfalo, você tem que lembrar da estrutura dos colículos e lembrando da estrutura dos colículos, a gente tem que ter uma associação de via da visão e via da audição, certo? Então, falou colículo, colículo é igual ao mesencéfalo. Mesencéfalo é igual a colículo, que é igual a visão e audição, tá? A gente vai abordar isso lá na frente, quando a gente for falar das vias, mas já quero que vocês tenham essa associação na cabeça de vocês. Na parte da ponte vai sair o par 5, 6, 7, 8 e do bulbo vai sair o par 9, 10, 11 e 12, tá? E a gente vai ver o nome dele e a função já. Aí eu coloquei para vocês ali, então a gente tem o telencéfalo, né, a parte bege ali, né? Diencéfalo com as suas estruturas, o tálamo e hipotálamo, né? Aí a parte ali do tronco cerebral, que seria o verde e a parte mais de baixo. O mesencéfalo logo acima, ponte no meio e o bulbo embaixo, e a gente tem o cerebelo ali de azulzinho separado, que a gente vai falar dele depois. Na parte da medula, a gente tem, igual eu já tinha falado para vocês, lá quando tem a diferenciação, a partir da diferenciação dorsal e ventral, que a gente tem o estabelecimento da medula na parte funcional que a gente conhece hoje, que é o quê? A parte dorsal dela é responsável pela comunicação, transferência e redirecionamento de vias sensoriais, e a parte ventral dela já vai fazer todas essas funções, só que relacionadas à parte motora, tá? E da medula também a gente vai ter que vai sair 31 pares de nervos. E aí eu coloquei para vocês ali a divisão. São 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo, tá? Outra coisa também importante falar de medula, antes de prosseguir. A parte de coloração ali. Vocês estão vendo que a parte mais externa da medulinha ali, da parte de volta, por fora da borboleta, que a gente chama, é branca e a parte cinza é cinza, né? A parte da borboleta é cinza, justamente porque essa parte branca em volta,
ela é composta principalmente por axônios, porque é ali que está chegando todas as conexões que vão subir ou que vão descer, dependendo de qual via que a gente está falando. Já quando a gente fala da borboletinha em si, ali que estão principalmente os corpos neuronais de todas essas vias. Então, tudo que é composto por corpo neuronal, a gente tem que ele é mais cinzento, é mais escurecido. Por isso que a gente fala massa cinzenta, porque o nosso telencéfalo ele é prioritariamente, majoritariamente composto por corpos neuronais. E a parte branca, que é o axônio, por que ela é colorada de branco? Porque a bainha de mielina que reveste esses nervos, ela é mais esbranquiçada, então por isso que a gente tem essa diferença, tá? Ali eu coloquei para vocês o ventrículo, só para vocês terem aquela associação que a gente falou. Então, o terceiro, os ventrículos laterais, que são aquele formato de C ali mais de cima, a gente vai ter que eles vão ter correlação principalmente com a circulação licórica ali do telencéfalo, dos dois hemisférios. Aí tem o terceiro ventrículo, que é o miolinho ali dentro do C, que vai ser a comunicação com as estruturas do diencéfalo. E aí tem o aqueduto cerebral, que comunica o terceiro com o quarto ventrículo, e depois ali do quarto ventrículo para baixo, que vai ser a circulação licórica para a medula. Já na divisão funcional, agora a gente falou de anatomia, agora a gente vai falar de funcionalidade. Qual que é a função de cada uma dessas estruturas que a gente falou, numa divisão mais macro. Então, o nosso cérebro ele vai ser principalmente responsável pelos pensamentos conscientes, tá? Pelas funções intelectuais, pelo armazenamento e processamento de memória e pelo controle músculo-esquelético. Então, de maneira geral, em linhas gerais, a gente vai ver essas funções aí ao longo da aula, mas o cérebro faz isso daí. O diencéfalo, baseado principalmente na estrutura do tálamo, ele vai fazer o processamento e o redirecionamento dessa informação sensorial. O hipotálamo ele vai fazer um controle autonômico baseado principalmente na questão hormonal, justamente por conta da relação que ele tem com o tálamo, que faz essa parte sensorial, redireciona para o hipotálamo, e também com a correlação ali que a gente tem com a hipófise. O mesencéfalo vai ser a transmissão principalmente de dados visuais e auditivos, lembra que eu falei lá? Mesencéfalo igual a colículos, que é igual a visão e audição. Eu vou bater nessa tecla várias vezes para vocês lembrarem, porque isso vai ser importante quando a gente falar lá das vias da visão e da audição. Ele vai estar responsável também, no mesencéfalo, pelos reflexos baseados no estímulo visual e auditivo, por conta da presença dos colículos, e na manutenção do nível de consciência por conta da substância ativadora reticular ascendente, que a gente vai falar quando for falar lá de ciclo vigília e sono. A ponte, ela, como o nome já diz, ela vai fazer uma conexão, então ela vai fazer principalmente essa conexão entre o cerebelo e o tronco e o cerebelo e o tálamo. A função principal dela ali vai ser essa. O bulbo faz o direcionamento de informações para o tálamo, então tudo que vem da medula para o tálamo passa no bulbo, e ele faz a regulação autonômica cardíaco-pulmonar. Lembra que a gente fala, sempre que fala de taquicardia, de bradicardia, a gente fala dos centros bulbares que fazem isso daí. Então, por isso que a gente tem que lembrar disso daí. No cerebelo, o cerebelo a gente lembra que ele é como se fosse um segundo cérebro, só que relacionado à parte motora. Então, sempre que você lembrar de cerebelo, lembra que ele é um grande estruturador ali, é um grande auxiliar na parte de execução da função motora. Então, ele vai fazer o controle motricial axial e apendicular, sendo axial a parte de tronco, principalmente tronco e cabeça, e apendicular os braços, os membros inferiores e superiores. Aqui mais uma coisa importante, costuma cair bastante, principalmente relacionados a lesões ou a patologias trombóticas, como por exemplo, o paciente teve um trombo lá na artéria cerebral média, aonde que vai ser o déficit de irrigação ou qual que vai ser a manifestação clínica. Então você tem que fazer a correlação da irrigação, que é o polígono de Willis, que eu vou explicar para vocês já já, com a área de irrigação, que é aquele ramo do polígono, irriga com a função daquela área. Então, tem que ter esse pensamento bem estruturado, fazer essas correlações aí. Então, eu coloquei uma tabelinha para vocês aqui. Essa tabelinha é o creme do polígono de Willis, tá? Porque a gente tem os ramos principais, a origem daquela artéria, qual artéria que ela forma e a localização, a localização daquela artéria dentro da lógica da anatomia cerebral, e qual é a região vascularizada. Então, se for cair uma questão de prova de polígono de Willis, de irrigação cerebral, vocês têm que ter essa tabelinha na mente. Quais artérias, onde que elas irrigam, e baseado no local que ela irriga, você tem que lembrar da correlação anatomofuncional do cérebro para ver o que aquela área é responsável. Então, por exemplo, se você tiver um déficit de irrigação do lobo temporal, a gente vai ver lá na frente que ele é relacionado muito à linguagem, à memória. Então,
paciente vai ter alguma manifestação relacionada a isso. Se você tiver um déficit de irrigação no lobo frontal, por exemplo, a gente vai ver que é muito ligado ao raciocínio. Então, o paciente vai ter algum déficit nesse sentido. Então, tem que ter essa associação, tá? Então, depois dá uma estudada mais aprofundada nessa tabela aí, que eu não vou ler para vocês, porque a gente só vai ler e vai ser a mesma, vai gastar tempo à toa lendo uma tabela que vocês podem ver depois. Mas essa correlação que eu falei para vocês que é importante de ter. Irrigação, região e função da região.